Gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Economia. Hoje, essa nossa aula número 8, vocês devem acompanhar, claro, como de costume, pelos slides que eu enviei para vocês, mas essa aula, esse tema, teoria da produção, que é o que a gente começa a abordar hoje, a gente também vai prosseguir na aula seguinte, na aula 9. Hoje, portanto, vai ser uma aula apenas introdutória, para que a gente possa se aprofundar mais na aula seguinte, na aula número 9. Né? Nessa aula, então, eu vou dar só alguns conceitos, uma visão um pouco mais, uma visão geral a respeito da importância do estudo da teoria da produção, tá certo? Vocês, como administradores, vão, dependendo do departamento, da área em que vocês forem trabalhar, vocês vão se deparar com esse tipo de coisa o tempo todo. Então, quer dizer que aqui não vou dar nenhuma base, a gente não tem como se aprofundar, sobretudo numa aula virtual, mas pelo menos a base sim, vocês vão ter, e eu acho sim que vai ser possível aproveitar de qualquer forma. A aula seguinte já é mais aprofundada, então hoje, resumindo, hoje vai ser só uma prévia, uma visão mais ampla daquilo que eu vou discutir com vocês, daquilo que eu vou apresentar para vocês na aula seguinte, tá certo? E prevendo que essa quarentena tenha pelo menos uma certa flexibilização nas próximas semanas, espero que a gente possa então prosseguir ainda mais com esse tema presencialmente, tá certo? Mas vamos lá. A nossa aula, então a gente vai falar nessas duas aulas da teoria da produção. O que é isso? É o estudo quantitativo dos resultados obtidos através do processo produtivo. Tá certo? Como é que você sabe se está sendo lucrativa ou não a atividade de produção, a fabricação de uma determinada mercadoria? Até qual é a quantidade mais lucrativa, mais rentável para a empresa? Quais são os custos que você tem, o que você pode minimizar de custos, o que você pode aumentar de receitas, enfim, esse tipo de análise é muito importante para isso, porque isso aqui depende disso, do estudo da produção, depende o grau de competitividade da empresa diante dos seus concorrentes no mercado consumidor. Como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Então, dependendo da produção, de como se dá o processo produtivo na sua empresa, pode ser tanto de mercadorias tangíveis como de serviços também, né? Tanto de um quanto de outro. Então, dependendo do grau de eficiência das atividades produtivas da empresa, ou seja, quanto menores forem os custos, claro, mantendo-se a qualidade esperada pelo mercado, mas quanto menos você conseguir ter de custos, maior vai ser a possibilidade de você reduzir os preços do seu produto, de forma que você consiga então mais competitividade diante de seus concorrentes. Então você consegue, no quesito preço, se eu tiver custos baixos, eu consigo então reduzir também os preços finais do meu produto e consigo, pelo menos nesse quesito, preço, ser competitivo no mercado consumidor. Tá certo? Eu consigo então fazer frente aos meus concorrentes. É claro que é importante sempre lembrar que existem também as questões relacionadas à qualidade. Agora, o que é qualidade? Vocês devem lembrar na disciplina que vocês tiveram TGA, Teoria Geral das Organizações, TGO, desculpe. No final na segunda metade do século XX, surgiu a questão da qualidade como pilar, um novo pilar dos estudos administrativos, né? Das teorias administrativas. E a qualidade, ela muda, a partir da segunda metade dos anos 80, então, o próprio conceito de qualidade se transformou, ele sofreu uma modificação. Qualidade no conceito antigo era chamado de... A qualidade era, por exemplo, eu vou voar de Concorde, eu vou viajar de transatlântico, o meu carro é um Rolls Royce, eu só uso relógio Rolex, Tag Heuer.
sei lá o que, e aí vai. Então, qualidade, quando a gente se referia à qualidade, a gente, nos conceitos antigos, no conceito antigo, qualidade era isso, estava relacionado ao luxo, ao status, ao dinheiro, à riqueza, ao poder fazer aí, esse tipo de coisa, esse tipo de viagem, ao poder comprar, a capacidade de comprar um determinado produto caríssimo para poucos, né? Acesso a produtos exclusivos para uma pequena faixa da sociedade, enquanto que o restante compra aquelas baciadas, o atacadão, né? O varejão, enfim. Qualidade no conceito antigo estava relacionado a esse tipo de coisa. Só que com o tempo isso mudou. Hoje em dia, já desde dessa revolução na segunda metade do século XX, hoje o conceito de qualidade ele está mais relacionado à adequação ao uso. Ou seja, este produto que eu estou vendendo aqui, ele está adequado ao uso daqueles que vão utilizá-lo? Ele está adequado à realidade, às necessidades daquele público para o qual eu pretendo oferecer esse produto? Se não tiver condizente com aquilo que eles buscam, eu posso ter o preço mais lá embaixo do mundo. Eu posso ter o preço mais barato do mundo que eu não vou conseguir vender. Né? Não adianta nada ser barato, mas não prestar. Entenderam? Então, tá aí a questão. Quando a gente, voltando agora, então, à teoria da produção, mantendo-se um padrão estabelecido de qualidade, o que a gente puder reduzir, a gente reduz. Só que não digo só reduzir ao ponto de negociar com fornecedores um preço mais barato da matéria-prima. Isso, claro, também faz parte do processo. Mas também saber qual é o custo ótimo, qual é o ponto mais adequado, mais rentável. Será que é verdade que quanto mais eu produzir, melhor? Será que eu estou sendo que a produção está sendo rentável? Será que quantidade produzida é a mesma coisa que produtividade? Não é. Não adianta nada. Eu produzir 1000, é claro que produzir 1000 é mais do que produzir 900. Só que isso não quer dizer que produzir 1000 seja mais rentável para mim do que eu produzir apenas 900. Entenderam? Então quer dizer, esse estudo, isso aqui é importante para isso, para que a gente consiga então encontrar qual é o nosso ponto ótimo e olha, tá aqui. Ah, mas o objetivo da nossa empresa é aumentar. Ok, vamos tomar as medidas necessárias capazes de aumentar o ponto ótimo para que a gente então consiga produzir mais e mantendo o nível máximo de rentabilidade. Essa é a pegada. Entendeu? E com isso a gente consegue transferir os bons resultados obtidos para os nossos preços, de forma então que a nossa mercadoria, além de ter qualidade, ou seja, além dela ser adequada à realidade e às necessidades do mercado consumidor, ela também tem bom preço. Imagina só que bom a gente chegar numa loja e, poxa, esse produto é bom, gostei. Aí é barato? Nossa, é tudo que você quer. Tá certo? Lembra do tal do excedente do consumidor? É isso que a gente procura. Um produto bom, adequado às nossas necessidades e a um preço bom. Tá certo? Nesse ponto, o objetivo da empresa anda totalmente de acordo com o objetivo do consumidor. Tá certo? Então é importante o estudo disso aí para que a gente consiga entender. A gente precisa estudar o custo. Mas que custo? Existem custos fixos e variáveis. A gente vai ver isso aí. Né? Quais são os custos fixos? Luz, mão de obra, aluguel, impostos, tá certo? Agora, custos variáveis, tem vários aí, não sei, né? A gente pode ver. Às vezes mão de obra, dependendo do que for, é um custo variável. Papel, né? Não sei, tá certo, uma série de possibilidades que a gente pode mexer em custos variáveis. E claro, depende do prazo que a gente está falando. A mão de obra no curto prazo é um custo fixo. Já no longo prazo ela é um custo variável. Porque no longo prazo eu posso comprar máquinas que substituam trabalhadores. Entenderam? Então é necessário também ter essa visão de prazo. Tá certo? Mas enfim, estudando de que forma os custos da produção se manifestam, eu consigo
E a produtividade também, e de que forma que a produtividade reflete em números na minha rentabilidade, eu consigo então chegar a dimensionar qual é o melhor ponto, o ponto ideal de produção da minha empresa, e com base nisso está aqui, olha, se eu vender a esse preço, nessa quantidade aqui, para mim é o melhor dos mundos, é a minha rentabilidade máxima. Ah, mas estrategicamente eu pretendo expandir. Ok, a gente vai ter que então fazer a lição de casa, adotar as medidas necessárias para que a gente possa então mudar a nossa produção, impor as mudanças necessárias no processo de fabricação, para daí então conseguir aumentar a quantidade produzida e junto com a quantidade produzida elevar a produtividade, manter pelo menos a produtividade e o ponto ótimo de produção. Aí sim a gente consegue expandir, conquistar mais clientes, mantendo-se o nível máximo de rentabilidade. É importante para isso, gente. Tá certo? Isso tudo, quando eu falo, então, teoria da produção, mais a teoria dos custos de produção, essa soma dá o que a gente coloca o nome de teoria da firma, né? Que que mostra os princípios que devem ser seguidos para que a gente possa fazer uma análise de preços coerente, correta, né? Como é que em muitos, eu digo assim para vocês que são administradores, que vão se formar em administração, em muitos casos talvez vocês sejam obrigados a trabalhar numa área que é responsável pela formação de preços. A formação de preços passa por aí, né? Você tem que saber exatamente os custos fixos e variáveis, custo médio, marginal, custo total, receita média, marginal, receita total, para saber dimensionar qual é o nível de rentabilidade da sua empresa e a partir daí colocar o preço ideal. Porque às vezes a gente pensa, quanto mais eu cobrar, melhor. Não, nem sempre. Né? Mas também quanto menos eu cobrar, melhor. Também não. Né? Pera aí, existe um preço X, um preço ideal, tá certo? A teoria da firma ela consiste nessa análise toda de como se dá o processo produtivo, os custos de produção que você tem, para que a partir daí você estabeleça o preço correto, o preço adequado às suas mercadorias, certo? É importante a gente ter em mente, gente, que existe uma quantidade X de insumos, né? Insumos que são o quê? Matéria-prima, terra, capital, energia elétrica, mão de obra. Traduzindo, em economia a gente chama de fatores de produção, certo? Os fatores de produção que a gente tem disponíveis, quais são? Terra, no caso de uma fazenda, né, na agricultura, na pecuária, o capital, que é o dinheiro que a gente tem para investir, as máquinas, equipamentos que a gente vai comprar, a mão de obra que a gente vai contratar, o prédio que a gente tem, onde a gente vai instalar a nossa fábrica, os computadores, o mobiliário, a mão de obra, tudo. Enfim, tudo que for necessário para que a gente consiga realizar a produção, a atividade produtiva, são chamados de fatores de produção. Então o importante quando a gente estuda a função produção, o importante é saber, medir quanto de cada um desses fatores eu estou utilizando para conseguir produzir uma quantidade X de mercadoria, do produto final. Quanto dos fatores de produção estão sendo utilizados para que se possa produzir uma quantidade X do produto final, tá certo? O ideal é que a gente consiga produzir mais utilizando menos fatores de produção. Isso é aumento de produtividade. Ou seja, vamos imaginar... Só que assim, para fazer esse tipo de análise, a gente vai ainda recorrer àquela análise ceteris paribus, que eu já mencionei nas aulas de elasticidade, de oferta e demanda, né? Ou seja, a gente avalia um único fator de produção e com base nas variações disso aí a gente vê o resultado na produção final. Então, por exemplo, quantidade de... esse exemplo eu vou usar na aula que vem também. Eu tenho uma fazenda, certo? E eu tenho lá 10 alqueires, 100 alqueires, sei lá. Nessa fazenda eu produzo arroz. Eu planto arroz. Eu tenho
eu tenho uma mão de obra abundante, né? Eu contratei vários trabalhadores rurais que vão lá plantar e não sei o quê. E estão plantando, daí, não, mas eu quero produzir mais, ótimo. Então, coloquei 100 pessoas, não, mas tá pouco. Coloco mais 100 pessoas, nossa, mas tá pouco ainda, eu quero produzir mais, tô vendo que ainda dá mais. Daqui a pouco já tem 300. Eu vou contratando pessoas. Chega uma hora, gente, de tanto trabalhador que tem, lembrem, o trabalhador, nesse exemplo, é um fator de produção. A terra é outro fator de produção, mas eu quero medir a produtividade do fator de produção trabalhador, nesse caso. Então tá, eu adquiri uma quantidade enorme desse fator de produção. Eu adquiri uma quantidade enorme de trabalhadores, eu contratei vários trabalhadores. Só que chega um ponto que tem tanto trabalhador na minha terra, na minha fazenda, que eles começam a se esbarrar um no outro. Imaginem essa situação. Pô, você quer plantar, fazer aqui a plantação direitinho, fica o cara esbarrando em você, sabe? Ou então, assim, pensem numa outra condição. Eu contratei trabalhadores, mas eu não comprei a pá, enxada, picareta, não comprei as ferramentas para todo mundo. Ou seja, a produtividade dos meus trabalhadores, a partir do momento que a quantidade de trabalhador superou a quantidade de ferramentas, a produtividade caiu. Entenderam? Ao passo que tinha uma ferramenta para cada trabalhador, ótimo. Só que daí eu continuei. Eles produziam de acordo, estava excelente. Vamos pensar nisso aí. A partir do momento que eu não contratei mais as ferramentas, eu só variei a quantidade de trabalhadores. Se eu for ver que, olha, a quantidade de trabalhadores aumentou demais, mas a produtividade deles, quanto cada trabalhador produz, passou a diminuir. Entenderam? Então é importante isso, para a gente ver qual o efeito de cada fator de produção sobre a produtividade. É importante que se analise essa função produção. E é claro, depois da função produção, a função custo de produção. Né? Vamos lembrar que, então assim, para produzir numa fazenda, eu mencionei 3 fatores de produção. Vamos estender para 4? Terra, mão de obra, ferramentas e, claro, dinheiro para comprar isso tudo. Então são 4 fatores de produção. Entenderam então que a produção agrícola na minha fazenda, ela depende pelo menos desses 4 fatores? Terra, mão de obra, ferramenta e capital. Ou seja, é como se fosse Q, que é a quantidade produzida, é igual F, função de, abre parênteses, x1, né, x2, x3, x4 e por aí vai. Ou seja, eu estou dizendo com essa equaçãozinha que vocês vão ver no slide, que é a quantidade produzida, é função, ou seja, ela depende, né, a quantidade que eu vou produzir depende do que eu tiver de x1 aqui no caso pode ser a terra, do que eu tiver de x2, que é mão de obra, do que eu tiver de x3, que pode ser as ferramentas, do que eu tiver de x4, o capital, do que eu tiver de x5, água, por exemplo, que a agricultura tem que ter água, né? Do que eu tiver de caminhões para transportar. Então, enfim, depende de uma série de fatores, certo? É importante isso, então. Então, quer dizer, a produção no mundo real, tanto a produção agrícola quanto fabril, produção industrial, ela depende de uma série de fatores que, combinados, juntos, esses fatores, claro, estando na melhor combinação possível, eles vão te trazer a maior rentabilidade possível, a maior produtividade possível do seu processo de fabricação, do seu processo produtivo. E essa maior produtividade provavelmente vai te trazer a maior rentabilidade. Nem sempre. Isso a gente vai ver na próxima aula. Só que assim, para termos de análise desses fatores, é importante que a gente faça uma análise ceteris paribus, ou seja, vamos avaliar um fator primeiro, depois a gente avalia outro fator, depois o outro, né? Avalia um e vê o resultado dessas variações. Eu tenho 10 trabalhadores, depois eu contratei mais 5, 15, 20,
30, ok. Para cada quantidade de trabalhadores, qual foi a quantidade produzida? E qual foi a produtividade? Pronto, é uma análise. Agora vamos avaliar quantidade de terras. Ok, para cada quantidade de terra, qual foi a produção total e qual foi a produtividade por alqueire, por quilômetro quadrado, metro quadrado, sei lá o quê. Mesma coisa ferramentas. Então, quer dizer, é importante que a gente tenha em mente que são vários fatores dos quais a produção depende, né? Só que para termos de análise, o ideal é que você procure fazer uma análise por vez, tá certo? Para não confundir as relações. É claro que depois você pode fazer uma correlação, mas aí já é uma análise bem mais aprofundada, né? Quando você parte para correlações de fatores e seus efeitos sobre a produção. Certo? Essa então foi uma aula introdutória, uma aula curta, vocês viram, né? Mas se preparem, porque na aula que vem, a aula número 9, o bicho vai pegar, tá certo? E a gente vai entrar com mais profundidade em custo total, custo médio, marginal, produção total, médio, marginal, e aí vai. Certo? Bom final de semana, boa semana a todos, se cuidem, fiquem em casa. Até semana que vem.